Fala família, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio de número 5 do nosso podcast Sagrada Escuta, o podcast da família. Desde já agradeço a sua participação e peço a todos que nos acompanhem, participem dos nossos canais, estão aparecendo aí na tela, para que vocês possam cada vez mais interagir conosco nesse projeto. Desde já, vamos iniciar o mês de maio, o mês de Maria, o mês das mães, né? Tivemos um episódio com o Padre Bruno, que já relatou um pouco sobre Nossa Senhora, e hoje, de uma forma especial e excepcional, estamos fazendo um episódio especial dedicado totalmente às mães. No espírito do Dia das Mães, é uma honra trazer até vocês uma edição especial do nosso podcast Sagrada Escuta. Hoje vamos explorar a importância da maternidade na estrutura familiar e os desafios enfrentados pelas mães nos dias de hoje. Maternidade em tempos modernos, superando os obstáculos da vida contemporânea, é o nosso tema de hoje, nesse dia todo especial dedicado às mães. E para nos ajudar nessa reflexão, temos conosco uma convidada bastante especial, a nossa querida amiga Cláudia Costa, que trabalha na área de assistência social, auxiliando casais e famílias em sua jornada. Cláudia, é um grande prazer estar com você hoje aqui, tê-la conosco, seja muito bem-vinda, se apresente um pouco para o nosso público. Márcio, muito obrigada, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais. É uma alegria muito grande essa oportunidade de utilizar as redes sociais para estar discutindo conteúdo de tanta qualidade, né? Ainda mais nesse dia, nesse mês que é dedicado às mães. E essa pauta, Márcio, da mãe, da mulher, é uma pauta que está muito presente, seja na minha rotina profissional, como também na minha escolha de vivência de fé, né? Eu sou assistente social, sou advogada e trabalho com direito de família. E quando a gente trabalha com direito de família, a presença da mulher, a presença da mãe, né, ela é muito forte. Tem uma frase, inclusive, que é uma frase que foi dita por uma mulher que nós atendemos e que a gente guarda muito essa frase, que no momento lá de uma definição, né, de uma definição de divórcio, quem fica com as crianças, a questão da pensão alimentícia, e a mulher dizia assim, eu vim atrás do direito dos meus filhos, né? Então isso, naquele momento, é como se aquela mulher dissesse assim, quem está aqui não é a Maria, não é a Francisca, mas quem está aqui é a mãe. E essa fala é uma fala, inclusive, que a gente sempre relembra, e ela fala muito disso, dessa mulher que muitas vezes ela sai desse lugar dela de mulher e passa como se o papel de mãe, o lugar de mãe ocupasse todo esse espaço. Então, isso é o que eu faço no meu dia a dia, né? Hoje eu estou, mas já são 10 anos, eu coordeno um projeto chamado Laços de Família, onde o nosso grande foco é trabalhar com mediação de conflitos familiares. E esses conflitos familiares, a gente pode encontrar diferentes caminhos, né? A gente pode encontrar o caminho que está lá colocado nos livros, na lei, mas a gente também pode assumir a opção do caminho de ter Deus nessa estrada, né? Fazer parte Desse contexto. Então, eu sou muito grata a Deus, sou muito grata, né, à minha família, que me dá tanto suporte, porque no meu trabalho eu consigo, né? Eu diria assim, eu sou muito privilegiada, porque eu consigo reunir, claro, respeitando, né, as diferenças de credo, as diferenças de fé das pessoas, mas eu consigo, é um lugar onde eu consigo, isso me deixa muito feliz, porque eu consigo unir com muita tranquilidade, com muito respeito, né, aquilo que a gente imagina dentro da nossa religião, dentro da nossa fé, como a família sendo esse sustento, né. Se não fosse o suporte da nossa família, a gente não conseguiria sequer estar aqui fazendo esse podcast, certeza, né? Então, isso me deixa muito feliz. E a Cláudia, eu sou a filha mais velha, né? A filha mais velha de uma família de 4 irmãos. Então, esse lugar de filha mais velha também, de mulher, filha mais velha, muitas vezes também a gente assume um pouco o lugar de mãe, né? Muitas vezes com os meus irmãos, às vezes eu misturo um pouco os papéis, assumo meio o lugar de mãe. E sou mãe da Maria Clara e do João Pedro, né?
eu e o João, meu esposo, vivenciamos essa experiência. Nós tivemos um casal de gêmeos. A Maria Clara faz 15 anos agora em maio, então o mês de maio é muito especial. Muito especial, né? Para vocês, né? Mas também são os 15 anos do João Pedro, que é o nosso anjinho, né? O nosso anjinho que nasceu junto com a Maria Clara e teve problemas sérios de má formação no nascimento e que viveu 32 dias. Então, assim, ao mesmo tempo que ser mãe da Maria Clara, muita alegria, muito aprendizado, muita convivência, mas também essa, assim, eu sou mãe do João Pedro também, então eu sempre lembro isso, né? Eu sempre lembro isso. Eu sou mãe do João Pedro e da Maria Clara, e aí, a cada Dia das Mães, é uma oportunidade também de reflexão sobre esse lugar, né? O lugar dessa mãe que tem esse luto, o lugar dessa mãe que tem a perda do filho, mas que precisa estar forte, que precisa continuar, porque tem a Maria Clara que precisa de mim. Então, enfim, é muita coisa. É muita coisa, muito sentimento. É importante enfatizar, Cláudia, que você tem um trabalho, né, esse seu trabalho, né, que você citou, né, no Laços de Família, a gente vai enfatizar um pouco mais na frente, no decorrer da nossa entrevista, né, do nosso podcast, mas, assim, admiro muito o trabalho que é feito junto à família. Pessoas que são de família, né, no seu caso, e que valoriza, né, a família, né, como uma instituição que é o lugar inicial para que a gente conduza a aprendizagem, a educação, né, das pessoas, e você faz isso também um pouco mais à frente, né, no seu trabalho, ou seja, o seu trabalho é uma extensão talvez da sua casa. Sim. Quando você leva para dentro do seu ambiente de trabalho todo o propósito de família que você traz da sua casa, talvez com a imagem dos seus pais, né, com a imagem da sua própria família, com sua esposa, com a Clara, né? Então isso é muito interessante e enfatizaremos muito bem isso mais na frente. Bom, Cláudia, já iniciando, né, um pouco mais agora, falando um pouco mais da experiência de mãe, né, a Cláudia, mãe, mas como você descreve o papel fundamental que a maternidade como um todo, né, desempenha na estrutura e no bem-estar da família? Pronto, eu vou tentar discutir, eu não vou dizer responder, né, mas tentar conversar sobre essa pergunta a partir da minha experiência, né? Então, ótimo. Assim, eu sempre quis ser mãe, isso para mim era muito claro. Eu acho que também um pouco desse papel de irmã mais velha, então muitas vezes, né, a diferença de mim para minha irmã caçula são quase 13 anos, então é uma relação muito materna. Então, eu tinha uma certeza que eu queria ser mãe, né? Que ser mãe, que a maternidade me completaria e enfim, era meu sonho, minha meta, minha finalidade de vida. E com a Clara, né? Com a chegada da Clara, eu lembro que eu precisei, por conta da situação de saúde e tudo, mas eu precisei parar 8 meses da minha vida de trabalho. E assim, e eu sou uma pessoa para quem eu trabalho, eu tenho uma relação muito forte com o trabalho para mim é muito importante, o trabalho fala muito sobre mim. E eu lembro que eu dizia assim, meu Deus, e agora? Né? Tudo bem, eu queria ser mãe, mas peraí, eu vou ter que parar para me dedicar a essa nova fase. E aí esse foi um dos primeiros grandes desafios, porque não estava nos meus planos isso. Sim. A gente acha que tem tudo muito organizado, que tem tudo muito planejado, né? Quando a gente senta ali para planejar e para sistematizar a vida, a gente acha que tudo é do jeito da gente, não é, né? E aí eu parei, né, por conta... Clara nasceu, ficou 3 meses na UTI. Eu tive problema de saúde sério, precisei fazer uma cirurgia de vesícula, e nessa história eu parei 8 meses. E eu lembro que eu dizia assim, eu não vou conseguir conciliar, porque saiu tudo diferente de como eu planejei. Sim. Eu nunca mais eu volto para o mercado de trabalho, eu não vou saber conciliar ser mãe, ser filha. Passou, né? todo esse fio na sua cabeça. Passou, né? Eu dizia, tá diferente de tudo que eu planejei. E aí o que é mais interessante, porque para cada mãe, os desafios eles vão estar presentes, cada um dentro da sua condição, mas o mais importante, Márcio, nesses desafios foi
o suporte que eu tive que eu chamo da minha grande família, minha mãe, meus irmãos, meu marido, minha sogra, meus cunhados, né? Então, assim, a Cláudia mãe, ela não foi um projeto sozinho, porque a Cláudia mãe, a Clara é a primeira neta. Então, a Clara é a primeira sobrinha. Então, a Cláudia mãe trouxe também a Ana avó, a Valdíria avó. Então, esse desafio delas também fortaleceu a gente, sim, né? A Clara mãe trouxe, a Cláudia mãe trouxe também o João como pai. Então, a soma desses desafios, né, foi tornando possível, né? Não foi fácil, né? Eu brinco muito que eu digo, quem disser que é fácil, quem disser que não tem conflito, quem disser que na família está tudo bem, isso não é verdade. A diferença é que a gente passa a ver isso de uma outra forma. E aí, com a presença de Deus nas nossas vidas e também com a nossa participação nos grupos, isso nos fortalece. Sim. Porque a gente tem o suporte familiar e a gente passa a ter também agora outros suportes, né? A gente meio que conquista, né, e agrega outras famílias, outros grupos. E essa vivência na igreja, essa vivência no grupo é de uma extrema importância. Porque quando eu deixo a minha filha conversando com o teu filho, e a gente está no mesmo grupo, e a gente tem uma sintonia do que a gente pensa em relação à vida, à fé, em relação a alguns posicionamentos, isso nos deixa mais tranquilo. Sim. Porque a gente sabe que os nossos filhos terão os nossos suportes. Então, esses desafios todos, eles foram contextualizados aí dentro, né? Dentro desse contexto. E lhe digo mais, Márcio, eu e o João sempre participamos de movimento de igreja, sempre. Eu fui de comunidade a minha vida inteira, na minha adolescência, e aí com a faculdade, com o casamento, eu me distanciei. E ser mãe e ser pai nos alertou que a gente precisava voltar. Precisava voltar, né? A gente precisava voltar. E a gente precisava voltar para um espaço onde a família fosse importante. Sim. Não faria sentido eu voltar sozinha ou o João voltar sozinha. Essa volta para os movimentos da igreja, e aí foi quando a gente encontra o ECC, né, o Encontro de Casais com Cristo, porque atende a essa necessidade, sim, desse novo desafio que é a maternidade, a paternidade, que a vida em família agora nos colocava. Pronto, inclusive o ECC, tema do nosso próximo episódio, né? Já dando aqui um spoiler aqui para todos. E não foi nada combinado, não, né? Não foi nada combinado, né? Mas a gente já antecipa aí para o nosso público, né? Que o nosso próximo episódio trará, né, o casal diocesano, né? O casal diocesano que vai falar aqui desse trabalho do ECC junto à nossa diocese. Muito bem, Cláudia. Esses desafios, eles se apresentam, né, na vida das mulheres e na vida das mães, né? Os filhos crescem, né? As rotinas vão ficando cada vez mais pesadas, né, digamos assim. As pessoas, elas vão introduzindo novas metodologias, né, na vivência do dia a dia. Então, nos dias de hoje, com tanta mudança nessa dinâmica, né, e a gente sabe que houve muita mudança, a gente não pode, talvez, comparar como foi lá atrás, né, quando nossas mães iniciaram a nossa criação. Hoje a gente está numa nova dinâmica, completamente diferente, né? Mas diante de tantas mudanças nessa dinâmica familiar e social, quais são os principais desafios que as mães, tá, enfrentam e como elas podem lidar com esses desafios de forma um pouco mais eficaz? Olha, Márcia, essa resposta eu tenho na ponta da língua. Eu acho que toda mãe se sente culpada. A culpa, toda mãe quer dar mais, toda mãe quer fazer mais. Eu poderia ter feito mais. A mãe que trabalha, eu poderia ter ficado mais tempo. A mãe que não trabalha, eu poderia ter feito de uma outra forma, né? E aí hoje o grande desafio é esse, é a gente enquanto mãe, ter essa saúde mental, ter esse equilíbrio, né, para entender que a gente é mãe, mas por trás da mãe, ou na frente, ou em todo canto, tem também uma pessoa com seus desejos, com as suas necessidades, com as suas dificuldades. Então, esse desafio de entender, de ter essa tranquilidade em relação à culpa. O outro grande desafio é o tempo, né? O tempo. Eu digo muito que, assim, a relação, ela precisa de tempo, E aí, no meio dessa loucura da vida profissional, dos anseios, da vontade de estudar, de crescer, de querer fazer,
muitas vezes esse tempo, né? Esse tempo é um tempo que ele fica muito comprometido. Eu acrescentaria, inclusive, na sua fala, quando você fala do tempo, eu acrescentaria o tempo de qualidade. De qualidade. O tempo de qualidade. De qualidade. O tempo de qualidade. E é tão, e assim, e junto essas coisas da culpa, pronto, hoje mesmo, eu até falei assim, olha só, a cara do que a gente vai conversar mesmo. Hoje eu estava envolvida com a questão, eu precisava atender uma necessidade profissional, eu queria ir para a cozinha, porque também estar em casa, fazer as coisas domésticas, né? É cansativo, mas também é prazeroso, é o momento que a gente se encontra com a família. E a Clara dizendo assim, mãe, quer ver um jogo comigo? Quer ver um jogo comigo? E aí eu sei que aquela fala dela, quer ver um jogo comigo? Ela disse, mãe, ó, eu quero te mostrar alguma coisa, eu tô te chamando para atenção. Aí a gente vai para ter, né? Vai tendo aquele equilíbrio. E aí, Márcio, dentro dessa perspectiva do tempo, esse tempo que a gente precisa, porque a gente tem algumas concorrências que são muito fortes. E desleais, né? às vezes. E desleais. Que são as redes sociais, né? Sim. Então, hoje, assim, eu controlo. A gente não consegue controlar. 100%, não consegue controlar. Não consegue controlar. Então, assim, essa enxurrada de muita informação nas redes sociais, as informações mais estranhas, mais diferentes, mais diversas possíveis. E como a cada fase, né? A cada fase a gente vai tendo diferentes necessidades, diferentes desafios. Eu estou com um adolescente, né? A Clara faz 15 anos agora. Começou o ensino médio, então uma nova etapa. E aí esse grande desafio também da história das amizades, né? Sim. De como, para mim, eu tenho muito claro que eu não sou a melhor amiga da minha filha, eu sou a mãe da minha filha. Isso para mim é muito claro, né? Isso para mim é muito claro. E aí eu volto à história do tempo, porque eu preciso de tempo para observar, né? Eu preciso de tempo para observar como é a relação da minha filha com as redes sociais, como é a relação da minha filha com as amigas, né? E aí essa fase da adolescência, a gente já vivenciou, a gente já passou por isso, então a fase da rejeição, né? Às vezes uma dificuldade muito grande para a gente levar, por exemplo, para a igreja. Toda vez a Clara me pergunta, mãe, eu tenho que ir? Sim, você tem que ir, ponto, né? Às vezes ela diz assim, a senhora não vai conversar sobre isso? Nesse ponto eu não vou conversar. Numa outra oportunidade a gente conversa. Então, assim, muito difícil, muito difícil, muito desafiador, mas, né, eu quero acreditar que da mesma forma como para as nossas mães, elas também passaram por essas dificuldades, mas num outro cenário, num outro contexto, a gente também está passando, e eu acredito, peço a Deus todos os dias, é a oração diária, né, de que a gente consiga superar isso com as nossas famílias. E para isso, Márcio, a gente precisa desses outros suportes, o suporte da fé, o suporte da igreja, né? Eu não acredito que pai, mãe e filho consigam fazer isso sem ter esse aparato maior. Não existe essa bolha onde pai, mãe e filhos vão estar e vai estar tudo bem, sem a gente ter esse contexto todo de quem está ao nosso redor. Né? É assim, e aqui é muito posicionamento meu. Eu acredito que essa vivência da fé, essa vivência da maternidade com qualidade, mas a gente precisa desse suporte também, desse apoio. E também, né, você fala do tempo de qualidade, né, e a gente está em busca, e quando eu digo a gente, não somente as mães, mas os pais, a família como um todo, em busca de um equilíbrio, né? A gente passa por uma era, por um momento muito difícil. Eu não sei se a palavra correta seria difícil, mas existem mudanças que estão desestabilizando muito a família. É muito complexo, a gente não sabe, né? É muito incerto. Então, assim, a mãe desafiada, né, para poder cuidar da casa, cuidar das filhas, cuidar dos filhos, cuidar do marido e trabalhar, né? E aqui a gente está diante de uma pessoa que vivencia toda essa rotina, todo esse dia a dia corrido e desafiador. E muito embora se busque esse apoio na igreja, na fé, com outros casais, com outras famílias, porque a gente vai se apoiando e acaba se ajudando mutuamente, né? A gente encontra esses desafios nos afrontando várias vezes, né?
eu diria que nós estamos diante de uma mudança que acaba tornando a vida da família diferente do que era antes, né? Se a gente buscar, né, uma cronologia lá para trás, 30 anos atrás, as famílias elas mudaram, né? As famílias mudaram. Então, nós temos a certeza de que essa dinâmica familiar, ela é diferente e os desafios, e aqui da mãe, mulher, da mãe que sai para trabalhar, da mãe, esposa, da mãe que precisa cuidar da casa, ela precisa, parece que ter vários braços, vários olhos, ela precisa de mais de 24 horas para poder dar conta de tanta coisa, né? E não seria diferente nesse dia hoje tão especial, que é o Dia das Mães, a gente não poder falar, né? Inclusive hoje o nosso podcast, ele está quebrando um pouco do protocolo, né, natural das postagens de episódios. Hoje a gente está no episódio 5, né, saindo um pouco dessa rotina de 2 episódios por mês. Hoje a gente está quebrando essa rotina porque exatamente entendemos que a mãe ela precisa cada vez mais ter o seu valor, né, com um olhar mais carinhoso, com um olhar mais afetuoso por parte dos filhos. E aqui fica um recado para todos os filhos que estão nos escutando. Valorizem a sua mãe, né? Valorizem o que elas, né, fazem por você no dia a dia. Bom, Cláudia, nós estamos falando sobre todas essas questões, principalmente quanto aos desafios, mas eu gostaria que você compartilhasse agora de algumas considerações acerca do seu trabalho especificamente, né, o Laços de Família. Fala um pouco sobre essa experiência, transmitindo para o nosso público o que é esse trabalho, como é esse trabalho, como é que ele é desenvolvido na sociedade e quais os frutos que ele tem trazido para a sua vida como mãe e como profissional. Pronto. O Laços de Família ele é um programa de extensão e responsabilidade social e é uma parceria que a gente chama de parceria de uma instituição pública, que é a Defensoria Pública, e uma instituição privada, que é a Uninta. No caso, eu represento a instituição privada. Márcio, e assim, atuar no programa Laços de Família mudou muito a minha forma de ver os conflitos familiares, né, de identificar os conflitos familiares. Antes, tudo que fosse para resolver de problemas, de conflitos familiares, a gente imaginava que o juiz iria resolver. Então, vou dar um exemplo simples. Tem um divórcio com quem ficam os filhos, e o juiz é que decidiria, tal dia é a mãe, tal dia é o pai. E muitas vezes esse dia, essa decisão, não era adequada para nenhum dos dois, mas havia alguém que impunha, né? Estava ali impondo, estava ali decidindo qual seria a melhor forma. E lá no Laço de Família, a gente se utiliza de uma técnica chamada mediação de conflitos familiares, onde são as próprias pessoas que vão conversar, né? Dependendo da idade da criança, também a criança participa. Se no contexto familiar a presença da avó for muito marcante, a gente chama a avó também para a conversa. Então, é uma conversa. O ambiente ele propicia isso, é um ambiente muito simples, com uma mesa circular, para dar a ideia, né, do diálogo, do círculo. E é um espaço onde as pessoas elas podem... Olha só, que maravilha! Ai, gostei da surpresa, né? E olha aqui a mesa circular. E é um espaço onde as pessoas elas podem falar sobre o que elas sentem, sobre o que elas desejam, né? Por isso que quando a gente marca uma mediação, a gente destina cerca de 1h30, 2 horas, para que as pessoas possam falar, né? Já tivemos situações, inclusive, que as pessoas chegam para o divórcio e resolvem que naquele momento não é a hora do divórcio, e aí o nosso papel não é reconciliar, né? Mas é colocada essa possibilidade. Sim. Como também existe, né? Existem situações onde as pessoas dizem, não, a gente não quer resolver nada agora, a gente quer vir no outro momento. Como também existe a situação que as pessoas dizem, a gente não tem condições de conversar, é preciso que uma outra pessoa decida por nós. E aí é quando a gente vai para o fórum e tem a figura do juiz. Como também existe, que aí, Márcio,
A gente tem dados estatísticos que comprovam que cerca de 85 a 90% dos nossos atendimentos comprovam que com esse diálogo, né, esse divórcio ou esse reencontro das famílias, essa discussão sobre a pensão alimentícia, com quem fica a criança, a presença de outras pessoas, como é o caso dos avós, dos tios, com esse diálogo a gente consegue construir um caminho melhor, né? O nosso carro-chefe de atendimento é o divórcio, né? É o divórcio. E aí a gente entende, nessa hora onde a gente pondera, né, aquilo que está dito na legislação, aquilo que a gente conversa nos encontros de casais, mas a gente entende que se há esse fato do divórcio, a gente precisa que isso seja feito de uma forma dialogada, Sim. que traga, né, que seja principalmente mais para os filhos, né? Sim. Principalmente que talvez para os sejam filhos. os mais afetados, Os né, mais nesse afetados. processo, né? A gente verifica muita alienação parental, que é quando a mãe ou o pai, né, desqualifica, fica falando mal do pai ou da mãe na frente dos filhos, e aí a gente fica imaginando como é que essa criança vai reconstruir a sua vida após esse divórcio por conta Acaba gerando um impacto, né, Cláudia? Gera um impacto. Então, com a mediação de conflitos familiares, a gente consegue, isso é fato. Isso é fato, isso tem comprovância do cotidiano, comprovância científica. É fato que, pelo diálogo, quando são as próprias pessoas que estão envolvidas nesse conflito, quando são elas que tomam essa decisão, né? A decisão que é tomada, ela é uma decisão mais adequada. Então, por exemplo, reconhecimento de paternidade, né? O reconhecimento de paternidade, ele pode ser voluntário, ele não precisa do exame de DNA. Quantas e quantas histórias a gente tem para contar, né? De homens que dizem, não, vou fazer exame de DNA, e a gente programa tudo para fazer a mediação, para fazer o agendamento do DNA, e durante a conversa ele diz, não, ela é minha filha mesmo, ela é minha filha, eu reconheço, né? Ou seja, o diálogo ele acabou sendo uma ferramenta que... O diálogo, né? Muito bem. A gente já teve situação de, no primeiro momento, a gente marcar e aquele embate, não é meu filho, não é meu filho, não é meu filho, eu quero um exame, e aí quando a gente marca um segundo atendimento, ele já levou a avó para conhecer a criança, né? E eu lembro que a gente ficou olhando na recepção e disse assim, mas ele disse que a criança não é filha e ele trouxe a mãe para conhecer isso, né? Vamos continuar aqui com o diálogo, vamos continuar então assim. Ou seja, ele surte algum efeito já no segundo encontro. Porque, Márcio, muitas vezes o que falta mesmo é o diálogo. Certa vez eu estava falando com a equipe que trabalha comigo, eu disse assim, olha, toda vez que a gente tem um encontro de casal que tem a conversa a dois, eu lembro das mediações de conflitos familiares, né? Porque muitas vezes, quantos de nós que já participamos dos encontros, às vezes na conversa a dois é o momento mais difícil. Sim. Tem horas que eu acho muito difícil, porque assim, e agora? A gente vai ter que conversar. E aí? E agora? A gente vai ter que conversar. Então, na técnica, que aí hoje tem toda uma fundamentação legal, né? O Estado, a gestão pública se apropria disso para tratar agora as temáticas de conflitos familiares a partir dessa lei, que é a lei de mediação, mas a grande essência é essa, Márcio, é a conversa, né? A gente oportuniza que as pessoas conversem ali naquele momento coisas, assuntos que elas nunca conversaram. Sim. E muitas vezes são anos de convivência, né? São casamentos de 11 anos, 15 anos, 20 anos de convivência, e que é a primeira vez, depois de tanto tempo, que eles estão tendo a oportunidade de conversar, né? E aí tem uma série de técnicas que a gente se utiliza, que essas técnicas permitem que as pessoas possam dialogar. Mas o que é mais interessante disso tudo é porque a possibilidade de resolver isso sem ir para o judiciário, né? Sim. Sem ir para o fórum, né? Sem se alongar, né? Sem se alongar, porque, Márcio, um divórcio, uma conversa difícil que se alonga por 1 ano e meio, 2 anos, só vai se acirrando mais, né? Só vai se acirrando mais. E aí, lá no programa Laços de Famílias, esse ano a gente faz 10 anos. Que bom. A gente faz 10 anos. E aí nós temos inúmeras parcerias, inclusive
muitos grupos de igreja, muitas igrejas são parceiras, né, porque entendem que em algum momento da mediação de conflitos familiares, quando ela incentiva o diálogo, há um encontro com a palavra de Deus, com aquilo que Deus prega, das pessoas se entenderem, de perdoarem, de entenderem o que é que o outro está passando, né? Então, a igreja acaba trazendo valores, né? Há esse encontro. Inclusive, proposta legal. Inclusive tem quando a gente está estudando para montar isso, tem um filósofo que eu fiquei encantada quando eu estava estudando o livro dele, e eu certa vez até conversei muito com o Padre Agnaldo sobre isso. E no livro dele ele traz a parábola do discípulo de Emaús. Eu acho incrível, né? Esse filósofo ele vai falar muito sobre o outro, que ele diz que eu só consigo entender, eu só vou te entender, Márcio, quando eu te reconhecer como sendo essa outra pessoa que é diferente de mim, mas que me afeta. E aí esse filósofo, ele conta a parábola do discípulo de Emaús, né? Que os discípulos iam caminhando, olha que foi da inauguração, que os discípulos iam caminhando com Jesus, mas no primeiro momento eles não compreenderam quem era esse outro, quem era essa outra pessoa. Sim. E a partir do momento que ele diz que o coração dele, na medida que Jesus ia falando, o coração dele se aquecendo, né? E aí ele passa a reconhecer Jesus. E na mediação de conflitos familiares tem muito disso também. Eu preciso reconhecer que esse outro, que é a pessoa com quem eu convivi tantos anos, que é o pai dos meus filhos, essa outra pessoa ela é diferente de mim, mas ela me afeta. E que é possível conversar, é possível dialogar dentro das nossas diferenças, e é possível perdoar, é possível compreender, né? Enfim, eu sou muito grata a Deus porque eu consigo no trabalho, né? Eu consigo com as pautas que a gente trabalha no laço de família, né? Contra a violência doméstica, né? No cuidado com as crianças, nas capacitações que a gente faz toda, eu vejo muito de Deus, eu vejo muito dessa possibilidade da gente É um trabalho muito salutar, né? Através do seu relato, a gente percebe que isso traz um ganho muito grande para a família, de uma certa forma. Família essa que está se desestruturando por algum motivo e que o trabalho do laço de família vai muito de encontro ao restabelecimento, talvez, né? Numa mudança de postura, de conduta, né? E, de repente, reconstruir aquela família, trazer aquela família de volta. Eu acho que esse é um papel fundamental para a nossa sociedade hoje em dia, levando em conta que a família ela é a base de tudo. E essa família, Márcia, assim, a gente acredita no formato, numa configuração familiar, mas muitas vezes essa família que está passando por esse conflito familiar, ela vai se juntar do jeito que ela consegue, do jeito que ela é possível. E se ela conseguir fazer isso de uma forma que ela consiga dialogar, que ela consiga conviver naquele formato que ela tem, né? Eu acho, como você disse, é muito salutar. E eu tava lembrando, eu trouxe aqui uma pesca, e aí tem um livro que fala Maria, a maior educadora da história, e aí inclusive coloca Maria nesse lugar de mãe, Maria no lugar de missionária. E uma coisa no meu trabalho que é extremamente salutar é a escuta, né? Porque a gente, enquanto profissional, a gente está ali para proporcionar um espaço, para proporcionar uma oportunidade para que essas pessoas falam, né? E o maior exemplo de mulher que soube exercitar a escuta e intervir no momento certo, essa grande mulher é Nossa Senhora, Nossa Senhora. É Nossa Senhora, né? Ela é, né? Ela tem uma parte do livro que tem um capítulo que ele diz assim: Maria tinha uma espiritualidade inteligente, transformava informações em sabedoria, porque ela atuava, né? Ela ficava em silêncio, certo? Né? E saber exatamente a hora de falar. E aí eu acho interessante dizer, é uma espiritualidade inteligente, né? E que ela era muito rápida em agradecer, mas muito corajosa no agir. E aí isso se junta também com essa espiritualidade inteligente de saber qual a hora de falar. A produção aqui é boa, viu, Márcio? Olha, já está aí o livro, né? É exatamente esse livro. E eu trouxe esse livro porque esse livro ele tem um significado muito grande para mim.
como eu falei que a Clara nasceu em maio, né? A Clara nasceu no mês de maio, mês de Maria, mês das mães, e a Clara ficou maio, junho, julho e agosto na UTI lá da gastroclínica. E eu usava parte do meu tempo livre, né, para ler. E este livro foi um livro que eu ganhei de uma outra mãe, o livro era dela, e eu ganhei de uma outra mãe que estava lá na UTI, uma mãe também assim como eu, que estava passando por dificuldades. E aí eu lembro que ela chegou para mim e disse assim, ele está bem amarelinho, ó. Eu lembro que ela chegou para mim e disse assim, eu não sei se você é cristã, lembro demais dela, que ela disse assim, eu não sei se você é cristã, mas independente de você ser cristã, aqui é a história de uma grande mulher, Quando eu vi o livro Maria, a maior educadora da história, e é incrível porque traz esse, olha, capítulo 9, Maria estimulava a inteligência para construir um projeto de vida e a disciplina para executá-la. Então, Maria constrói esse projeto de vida com Jesus, né? E disciplina Jesus para executar no papel dela como mãe, né? Maria contava sua história de vida como o melhor presente na educação do seu filho, o grande exemplo, né? Maria, de São Joaquim, de Santa Ana, da convivência dela, pais, né? Da convivência dela, né? Da convivência dela com José. E essa grande lição, eu acho que fica a dica, né, para as mães. É né? muito interessante. As mães que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Esse livro ele é incrível. Né? Livro do Augusto Cury. Isso. Né? Fica aí a dica, né, para que a gente possa se aprofundar cada vez mais na história, na bela história dessa grande mulher, dessa grande mãe. E como Augusto Cury escreve muito para os educadores, ele direciona muito isso como se fosse dicas, como se fosse pistas, orientações, né? São orientações, ela que diz que são 10, né? 10 princípios que Maria utilizou para educar o menino Jesus e que são 10 princípios que cabe, né? Que cabe a esse desafio de ser mãe no dia de hoje. E desses desafios, voltando lá à pergunta que você fez lá no início, eu acho que esse desafio de saber silenciar, ter a espiritualidade inteligente de saber silenciar, mas também de saber intervir, com né? certeza. Porque a gente que é pai e mãe a intervenção ela tem um tempo, ela precisa, né? Eu preciso intervir naquele momento. Muitas vezes a minha intervenção tardia, ela vai trazer problemas lá na frente. Então, muitas vezes a fala, a postura carinhosa, a postura mais firme, né? Ela tem um tempo. Sim. E aí a gente precisa dessa espiritualidade inteligente, que é a grande marca de Nossa Senhora, de segunda análise aqui do Augusto Cury. Poderia ser diferente, né? A gente está falando hoje de mãe, ela está aqui do nosso lado. Então, Nossa Senhora que traz, na sua essência, né? O projeto de salvação passa pelo sim de Maria. Né? Mesmo ela no silêncio em alguns momentos, mas o sim dela ecoou muito alto. E acabou trazendo, né, para toda a humanidade, né, a salvação. Né? O projeto de Deus ele foi pensado, arquitetado de uma maneira muito bem estruturada, que passava por uma mulher, né? E a importância dela para todo o contexto, né, da história, porque o sim dela ecoou muito alto. E assim, né? é tão atual, né? Ela é tão atual a história, a vivência de Maria. Hoje se fala muito, assim, na literatura, nas discussões, hoje se fala muito sobre morte, sobre luto, né? Sim. E Maria, inclusive, Augusto Cury trata disso também, quando ele diz que a forma como Maria viveu o luto pela perda do seu filho, né? De uma forma tão cruel, né? Lógico que tem a dimensão da espiritualidade, da fé de que ele ressuscitaria, mas naquele momento ali, Maria, mulher, sofre esse luto, né? E aí, pela lei natural, a gente imagina que não são as mães que enterram seus filhos, mas os filhos que enterram suas mães, e Maria vivencia isso. E aí traz essa força, essa representação também de como vivenciar. Enfim, Maria super atual. Sim. Super atual e que tem tantas lições e tantas, né? Nossa grande referência como mãe, como mulher. Muito bem. Cláudia, o papo está excelente, está muito gostoso, mas a gente já encaminhando-se aqui para o final.
E aí eu pediria, né, que você destacasse agora, né, nas suas considerações finais aí, o propósito, né, das mulheres, das mães, né, nesse dia tão especial dedicado a elas, né, de como elas devem conduzir, né, diante de tanta coisa que a gente falou, principalmente desses desafios, certo? Mas deixa aí a tua mensagem final, fala aí o que vem do coração agora, né? Expresse também aí os seus parabéns aí para sua mãe, para pessoas próximas de você, né? Transmita aí nesse final aí para os nossos ouvintes e telespectadores, né? As suas considerações finais quanto a esse tema. Pronto. Mas primeiro queria agradecer, né? Agradecer a oportunidade de a gente trazer um conteúdo de tanta qualidade, né? Parabenizar a minha mãe, Dona Valgíria, minha sogra, Dona Ana. Parabenizar também tantas mulheres que passaram pela minha vida também, que foram muito mães, né? Tem a Toninha, que trabalhou na minha casa, que cuidou da gente. Tem a minha avó materna, ela é uma representação tão grande, tão forte de mãe, que ela não é minha avó, é minha mãezinha, né? Minha mãezinha. Então, a mãezinha faleceu no ano que a Clara nasceu, mas eu ainda consegui conviver, foi pouco tempo, mas eu ainda convivi com a mãezinha, eu sendo mãe, e ela é uma grande referência, né? E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, né? A nossa mãezinha, ela é assim, a nossa família tem essa representação materna, essa figura muito forte por conta da atuação da mãezinha. E você falou para a gente falar o que vem do coração, então assim, uma coisa que eu estava pensando aqui é que diante de todos esses desafios, diante de tanta coisa que a gente tem para fazer, que a gente se permitisse também não ser tão forte, né? Às vezes o João diz assim, deixa a gente te ajudar, e aí às vezes a gente assume essa, né, a super mãe, a super mulher, e às vezes a gente não dá conta, né? E às vezes a gente não dá conta. E aí eu acho que a mensagem que eu deixaria para mim, depois eu vou me ouvir falando isso, eu vou me ouvir falando isso, é que a gente se permita, né? Permita, a gente não é tão forte o tempo todo, a gente não educa sozinho, a gente precisa da ajuda, na ajuda dos outros. A gente quer mãe, a gente quer segurar tudo, a gente acha que só a gente que está certo, né? Às vezes a gente dificulta a participação das outras pessoas, mas acima de tudo, Márcia, entender que nesse período, nesse tempo dedicado às mães, que nós mães possamos compreender que tem outras mães, que tem outras mulheres que passam pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas necessidades, e que a gente pode buscar esse suporte, né? E aí deixar essa dica da busca pelos grupos, pelos serviços, assim, porque quando a gente está junto, a gente percebe que a nossa dor, a nossa dificuldade também, né, a dor do outro, a dificuldade do outro, e isso torna a gente mais normal, mais leve, né? Isso torna a gente mais normal. Às vezes, quando eu estou lá nos atendimentos, eu brinco que eu digo assim, que quando a mulher está lá na mediação dizendo assim, é porque eu não consigo me entender, eu não consigo dialogar lá em casa, aí às vezes eu digo assim, eu vou vontade de bater no ombro dela e dizer, mulher, lá em casa hoje está do mesmo jeito, né? Porque é isso, é a vida, a gente né, é a vida normal. A diferença é que a gente olha para essa vida normal de uma outra forma. Então é isso que eu desejo para as mães, para as mulheres, né? Feliz Dia das Mães, mês das mães, anos das mães, todo dia é Dia das Mães. Valorizem, né? Tenho minha mãezinha lá idosa, espero que ela fique muito, muito tempo junto com a gente. E quando a gente é mãe, Márcio, a gente olha para a nossa mãe de um jeito diferente, Com né? certeza. A gente olha para a nossa mãe de um jeito diferente. E lembrando também que a gente não está falando só da mãe biológica, mas das mães afetivas, das mães que adotam. Quantas tias são mães, né? Quantas tias são mães? Eu tenho muito isso na minha família. Espaço, né? Quantas tias que exercem em algumas situações esse papel de mãe, que é tão importante também para os nossos filhos. Então, eu desejo que Deus as abençoe, que tenham muita, muita alegria, muita felicidade e que estejamos sempre disponíveis para estar discutindo e dividindo entre nós as dores e as delícias de ser mãe. Amém. Cláudia, assim, muito obrigado, tá, pela tua participação. Feliz Dias das Mães, parabéns. Eu queria aproveitar aqui também para
dizer um feliz Dia das Mães para minha mãe, Dona Valderiza, né, para minha esposa Marcleide, né, e para todas as mães que a gente encontra pelo caminho, né, pela mãe do Sávio, que está aqui na produção, tá? Ou seja, todas as mães que merecem hoje o nosso abraço, que merecem hoje o nosso carinho, e não façam somente nesse dia, façam do Dia das Mães todos os dias, né, para que essas mulheres guerreiras elas possam ser valorizadas cada vez mais. O nosso podcast já está se encerrando por hoje. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Continue nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Está aparecendo aí embaixo aí todos os nossos endereços para que vocês nos sigam, nos acompanhem e compartilhem essa ideia, esse projeto com mais pessoas. Continue nos acompanhando, porque esta escuta é sagrada.